Olá, boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui com você, participando desta Semana de Mordomia Cristã com o tema A Verdadeira Riqueza em nosso quinto dia. Louvado seja Deus por isso. E hoje nós vamos estudar o tema Primeiro Deus ao guardarmos o sábado. Mas antes, eu quero fazer uma oração com você. Oremos. Pai querido, muito obrigado por nos dar a oportunidade de podermos mais uma vez estudar a Tua Santa Palavra. Abra, Senhor, o nosso coração, porque a Tua Palavra já está aberta e que o Senhor fale mais uma vez de forma poderosa aos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos amigos, queridos irmãos, que nos escuta nesta noite abençoada. Nós vamos ter, nesses poucos momentos aqui, a oportunidade de estudar esse tema da qual foi designado para o nosso estudo, para a nossa meditação nesta noite. O que esse tema quer nos falar? Primeiro Deus, ao guardarmos o sábado. Isso nos leva para onde mesmo? Isso nos leva para o primeiro momento, o primeiro exemplo encontrado nas Escrituras Sagradas da guarda do sábado. E isso nós descobrimos no nosso próprio Criador do céu, da terra e do mar, que é o nosso Deus. E eu trouxe aqui um capítulo das Escrituras Sagradas para a nossa meditação nesta noite. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 2, olha o que diz. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Você percebeu aqui algo interessante nesta leitura? Essa é a versão NVI. Olha como ela fala. Ela diz o seguinte: no sétimo dia, Deus já havia concluído a sua obra. Em algumas versões, diz que no sétimo dia, Deus ainda estava trabalhando. Mas nessa versão, eu gosto muito dessa versão. Essa versão diz que Deus, ele já havia concluído a sua obra, por isso ele descansa, abençoa e santifica. Que maravilha! Deus foi o primeiro guardador do sábado. Não havia ainda nenhuma nação aqui. Obviamente, ele não estava cansado. Eu estive lendo esse livro que você também, alguns vão ter acesso, e nesta leitura eu conheci aqui, descobri algo bastante interessante. Jesus Cristo, ele veio, louvado seja o Pai do céu por isso. Ele veio para salvar o nosso planeta, para nos resgatar, nos redimir, como já profetizou o profeta Isaías. Mas Jesus, ele consertou tudo que estava faltando ser arrumado. E eu quero dizer uma das coisas para você, amigo, que uma das coisas que Jesus veio para organizar, ensinar, também foi quanto à guarda do sábado. Então, podemos até dizer que duas instituições estavam defasadas, certo? Na época de Jesus, a família e o sábado. A gente viu ali que Jesus realizou seu primeiro milagre num casamento. E depois, Jesus foi ensinando com a sua forma de ser a maneira correta de se guardar o sábado. Quando você abre a tua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 20, ali você vai encontrar o quê? Os 10 mandamentos de Deus. E no quarto mandamento, Deus diz o quê lá? Deus diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor o céu,
a terra, o mar e a fonte das águas e tudo que nele há. Olha que mandamento importante. Só que os mandamentos, eles se repetem em Deuteronômio capítulo 5. Em Deuteronômio capítulo 5, a gente observa que o sábado, ele tem ali, ele já nos ensina outra coisa interessante ali, ele faz nos lembrar outra coisa interessante. Deus diz assim, quando vocês guardarem o sábado, vocês se lembrem que vocês foram escravos no Egito. Então o sábado ali tem um simbolismo de libertação. E o sábado, em Êxodo, os mandamentos, ele nos faz lembrar de quê? Da criação, de que Deus é o Criador do céu, da terra e do mar e da fonte das águas. Ou seja, é o Criador de tudo. Só que o apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, ele diz que Deus nos libertou do império das trevas. Isso mesmo. Então, todos nós também fomos libertos do império do pecado. Então, queridos, assim como o sábado em Deuteronômio tem o símbolo da libertação, o sábado em Êxodo nos ensina que Deus é o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que há, certo? Isso é interessante a gente descobrir, porque guardando o sábado, nunca vai se levantar aí uma ideia na mente de uma pessoa que guarda o sábado, dele ser um evolucionista, né, dele não crer num Deus Criador, porque o mandamento em si ele já te leva para o Deus Criador. Isso é a importância extraordinária desse mandamento. Queridos, quando Jesus veio, ele encontrou, infelizmente, algumas pessoas guardando o sábado de forma equivocada, infelizmente, tá? E aí Jesus, ele ensina para o seu povo, com seu próprio gesto, sua própria maneira de ser, a maneira correta de guardar o sábado. E agora eu quero ler com vocês um capítulo da Bíblia que está no Novo Testamento, no livro de Lucas. Olha o que aconteceu aqui nesse milagre que Jesus fez. Eu quero ler com vocês. Lucas capítulo 6, versículo 1 em diante diz assim: certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras, olha só, a colher, passava pelas lavouras, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos. Isso mesmo. Certas pessoas, os fariseus, olhando aquilo, disseram: por que teus discípulos transgridem o sábado? Porque colhem espigas neste dia. Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros estavam com fome, como entrou na casa de Deus e tomando os pães da preposição e comeram, não era lícito somente ao sacerdote? Bom, o texto, queridos, ele segue, né? O texto segue. E aí, o versículo, eu quero ler aqui com vocês, que está, versículo 8, ou melhor, o versículo 7. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observava atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Por quê? Porque naquele dia tinha alguém ali doente e precisava ser curado. E aí a Bíblia diz assim, eles ficaram atentamente olhando para ver o que Jesus ia fazer, se ia curar aquele homem no sábado ou não. Mas veja o que foi que Jesus fez. Versículo 8. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada, ressequida: levanta-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Querido irmão, querido amigo que me escuta nesta noite, vejam a que ponto chegaram os fariseus. Eles colocaram uma coisa na cabeça, uma coisa na mente, totalmente errado quanto ao sábado.
Em nenhum lugar das Escrituras Sagradas você vai ver Deus proibindo fazer o bem no dia de sábado. Em nenhum lugar. Por isso que eu fiz questão de mencionar aqui para você o quarto mandamento da lei de Deus, que está lá em Êxodo capítulo 20. Veja lá o que Deus pede lá. Veja o que diz no mandamento. Deus diz que nós temos que trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia. Porque no 7º dia Deus fez o quê? Descansou, abençoou e santificou, dando o exemplo lá na primeira folha da Bíblia, lá no início lá. O sábado é do início, o sábado é eterno. Agora, não tem em nenhum lugar Deus dizendo que você não deva fazer o que é bem no sábado, fazer o bem no sábado. E aí Jesus veio para ensinar essa nação, certo? Dos fariseus, o verdadeiro modo, a verdadeira maneira de se guardar o sábado do Senhor. Imagina a que ponto chegou. Esses homens achavam que a pessoa que estava ali doente, ele tinha que morrer mesmo, mas ele não poderia receber uma cura no sábado. E eu quero ler aqui com vocês outro texto das Escrituras Sagradas para ficar mais claro em sua mente o formalismo, certo? A ideia equivocada que esse povo colocou na mente com respeito ao sábado. E Jesus veio, repito novamente, para nos ensinar a verdadeira forma de guardarmos o sábado. O sábado é de Deus. Esse dia é o dia da gente se desprender do eu, certo? E pensar em Deus e no próximo. É dia de fazer o bem. E Jesus, em um outro momento que ele teve, em um outro encontro que ele teve com os fariseus, certo? E aí foi um outro embate, certo? Eles faziam uma pergunta: tu vais curar no sábado? E aí Jesus falou assim, o que diz? O que está na lei? É para fazer o bem? É para deixar uma pessoa morrer, certo? No sábado? Por isso, eu quero ler com você agora outro texto das Escrituras Sagradas que está em Mateus capítulo 12, tá bom? Agora, preste bastante atenção essa história. Mateus capítulo 12, tá bom? Veja só o que foi que Jesus ensinou aqui para os fariseus e, obviamente, para todos nós com respeito ao dia de sábado, tá bom? Mateus capítulo 12. O que aconteceu aqui novamente, nesse episódio? Jesus, ele realiza um milagre, certo? Mais um milagre no sábado, e ele foi mal compreendido, certo? Ele foi mal interpretado nesse sábado pelos fariseus novamente. E aí Jesus, o que acontece é o seguinte, no versículo 7 do capítulo 12, Jesus diz assim: se vocês soubessem o que significa estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifício. O que Jesus falou? O sábado é o dia da gente fazer misericórdia. Todos os dias é dia de ser misericordioso, mas o sábado é esse dia que a gente se desprende do trabalho, se conecta com Deus, tá? E aí a gente vai pensar em Deus e no próximo. Jesus nos ensinou isso enquanto esteve na terra, no seu ministério, no seu lindo ministério na terra. E aí no capítulo 12, no verso 7, ele fala assim: se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios. Isso mesmo. Não teriam condenado inocentes. O que eles faziam, os fariseus? Condenavam inocentes. Isso mesmo. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Olha que coisa linda. Eles estavam com todo esse projeto quanto ao sábado equivocado, e Jesus falou assim: olha, eu sou o Senhor do sábado. O que ele estava dizendo? Fui eu que fiz o sábado. Jesus é o Criador também de todas as coisas. Isso já diz João capítulo 1, versículo 1 a 3. No princípio era o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eles não aceitavam que Jesus era Deus, mas Jesus falou assim: eu sou o Senhor do sábado. Agora veja, no versículo seguinte, depois que Jesus disse que ele é o Senhor do sábado, saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das suas mãos atrofiada, ressequida, procurando um motivo para acusá-lo, Jesus.
Eles perguntaram: é permitido curar no sábado? Olha só, outra pergunta. Agora Jesus, ele faz uma outra pergunta. Perceba, ele lhe respondeu. Eles perguntaram se era permitido curar no sábado. E Jesus agora, ele começa a sua fala novamente. Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Isso mesmo. Portanto, é permitido fazer o bem no dia do sábado. Que lindo, viu? Que lindo. Agora, amados, veja o que diz o verso 14. Jesus curou este homem da mão ressequida? Claro que sim. Não é pecado, nunca foi fazer bem aos sábados. Mas olha, queridos, o que estava no coração destes fariseus, desses homens que diziam-se amar a Deus, esses homens que se diziam amar o próximo, mas eles não amavam. Eles eram semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostravam belos, mas por dentro cheio de imundícia. Bom, olha o que estava no coração deles. O versículo 14 diz assim: então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Nossa, olha o que estava no coração desses homens: o homicídio, o ódio, a aversão pelo Filho de Deus, pelo Salvador do mundo. Por quê? Porque ele veio para ensinar as coisas corretas. Ele veio para salvar o nosso planeta como salvou. Ele veio para ensinar a maneira correta de como devemos guardar o dia do Senhor, o quarto mandamento da sua lei. Eu volto a repetir, lá no mandamento, Deus não está proibindo fazer o bem no dia do sábado. Deus está proibindo o trabalho. Deus está dizendo que nós temos que descansar, como Ele descansou. E esse mandamento nos faz lembrar que somos criatura. E nós temos um Criador. Olha a importância desse mandamento. Todos os sábados nós temos o privilégio de comemorar o aniversário da criação. Alguém já disse isso, você sabe. Agora, amados, eu queria que você compreendesse comigo o que Jesus quis dizer nesse texto, aqui nesse capítulo de Mateus, capítulo 12, quando ele disse assim: ora, se um de vocês tiver uma ovelha e essa cair num buraco, vocês vão tirar de lá ou não? Sabe por que Jesus disse isso? Porque os fariseus, eles eram assim. Se uma ovelha caísse no buraco, eles iam lá e tiravam aquela ovelha ali do seu pasto, porque era de interesse deles. Mas se caísse um ser humano lá e fosse no sábado ou em qualquer outro dia, eles não tiravam, porque eles não tinham amor ao próximo. Não existia isso no coração deles, infelizmente. É por isso que Jesus contou aqui, deu esse exemplo aqui. E no texto, Jesus diz assim: quanto mais vale um homem ou uma ovelha? E quando vocês vão para a parábola, quando você lê lá a parábola em Lucas do bom samaritano, a gente vê se cumprir isso. Estava lá o homem caído, e passou lá o levita, passou o sacerdote, tá? E passaram de largo, porque era isso realmente que eles faziam. Não tinham amor ao semelhante. Agora vejam, depois que Jesus curou essa pessoa que precisava ser libertado e precisavam receber a bênção de Deus. Olha a que ponto esses homens chegaram, de impedir os seres humanos de receber a bênção de Deus. Depois que Jesus ensinou tudo isso para eles, é o que diz o verso 14 da palavra de Deus. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Nossa, é lindo poder ver que o nosso Salvador, enquanto esteve na terra, ele dedicou todo o seu ministério ao próximo, pensando nas pessoas, curando. Ellen White diz que Jesus curava aldeias inteiras e a multidão só aumentava. Imagina, Jesus ficava feliz quando alguém se aproximava dele com fé para ser liberto do pecado,
e liberta das doenças também. Jesus tinha que ensinar os fariseus a maneira correta de guardar o sábado. Eu louvo a Deus por ser membro desta igreja e pastor desta igreja, obviamente. Porque esta igreja, ela ensina à humanidade a verdadeira forma de guardar o sábado correto, o sábado da palavra de Deus. Querido irmão, querido amigo, o sábado é uma bênção, sabia? O sábado é o quarto mandamento da lei de Deus. O primeiro homem a guardar o sábado foi Deus, não existia nenhuma nação ainda. E ele dá o exemplo para nós ali, descansando, abençoando e santificando. Jesus, ele guardou o sábado? Claro que sim. Para os fariseus, Jesus quebrou, mas Jesus nunca quebrou uma vírgula da lei de Deus. Ele veio para cumprir e cumpriu tudo fielmente. Tem uma passagem nas Escrituras que Jesus diz assim: quando vocês fazem o bem a um desses pequeninos, a mim é que vocês fazem. Olha que coisa. Jesus ensinou os seus discípulos, eu e você, a amar o semelhante. Jesus ensinou eu e você a cuidar do nosso próximo, a dedicar mais tempo em abençoar o nosso próximo em nome de Deus. E foi isso que os fariseus não entenderam. Você que me escuta, meu irmão, parabéns, porque você tem perseverado na fé. Parabéns, porque você tem participado também dessa semana de mordomia cristã com o tema A Verdadeira Riqueza. O nosso Deus, tudo está nele, ele é tudo. Ele deu exemplo guardando o primeiro sábado. Jesus deu exemplo nos ensinando a forma correta de como guardar o sábado. E quando ele ensinou a forma correta, despertou mais ódio ainda no coração dos fariseus, a ponto de começar a tramar como vamos matar este homem. Que lindo, que bom sabermos disso. Parabéns, porque você resolveu ser um fiel servo de Deus, guardar a lei de Deus, mas acima de tudo, ter Jesus no coração. Que Deus possa cada dia nos abençoar, que Deus possa ter misericórdia de nós e que as verdades que estamos aprendendo no transcorrer desta semana possa ficar guardadinho no coração de cada um de nós. Jesus, quando ele voltar, ele vai falar algo para a humanidade, para todos nós. Isso está lá em Mateus capítulo 25. Ele vai dizer: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive preso, não fostes ver-me, fui forasteiro, não me hospedaste. O que Jesus quer dizer com isso? Que o meu ministério, a minha vida, eu devo pensar mais no meu semelhante, pensar mais no meu próximo. E quando ele viu que os fariseus estavam se prendendo a isso, estavam presos a um formalismo com respeito ao sábado, Jesus veio de forma espontânea, natural e espiritual, ensinando aos fariseus a forma correta de como guardar o sábado. O sábado é o dia do amor, o sábado é o dia da paz, o sábado é o melhor dia na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu louvo a Deus porque já guardo o sábado há 30 anos na minha vida. E a cada sábado eu sinto que sou ricamente abençoado pelo Papai do Céu. É uma alegria poder estar com vocês, é uma alegria poder ter compartilhado com vocês esse assunto de suma interesse, uma importância para cada um de nós. Lembrando que esse mandamento tem a sua grande relevância e importância nas Escrituras Sagradas. Em Êxodo, ele nos lembra que nós somos criatura e temos um Criador, que é o nosso Deus, que criou o céu, a terra e o mar e tudo que há. Em Deuteronômio, lembra que fomos escravos, certo? E Paulo diz que Deus nos libertou da escravidão do pecado. Queridos, Jesus é o nosso exemplo, ele mesmo disse: eu vos dei o exemplo. Que Deus te abençoe, que o Papai do Céu te ilumine, te proteja, te guarde, você e a sua família. E eu quero agora fazer uma oração com você. Oremos. Pai do céu, muito obrigado, Senhor, por essa semana de mordomia cristã com o tema A Verdadeira Riqueza. Nesta noite, Senhor, nós aprendemos que o nosso Senhor e Salvador, Ele veio e no seu santo ministério que exerceu nesta terra, Ele nos deu exemplo em tudo, até mesmo
nos ensinando a forma correta de guardar o sábado. Foi mal interpretado pelos fariseus, a ponto de terem ódio no coração e começar a pensar em tirar a vida do Filho de Deus. Mas Jesus deixou o amor. Jesus pregou e viveu o amor. Que possamos compreender e guardar esse sábado que Jesus guardou, o sábado do mandamento, o sábado do Êxodo 20, versículo 8. Que o Senhor nos proteja, nos dê a paz, que o Senhor continue nos abençoando no restante dessa semana de mordomia cristã. Eu oro consagrando todos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.